Bom dia, alunos do terceiro ano. Iremos iniciar mais uma semana e eu quero aqui compartilhar uma palavra de Deus com vocês. Está lá em Efésios 3:20, que diz assim: Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então temos que ter fé, porque o Senhor ele sonda os nossos corações e ele é capaz de nos surpreender. Mas para isso nós temos que ter fé, acreditar no que ele é capaz de fazer. E aí, vamos lá, pegue seu material, seu livro de português e abra lá na página 184. Já pegou o livro? Vamos lá. Hoje nós iremos trabalhar o gênero textual, cartaz publicitário. Vamos dar continuidade ao trabalho que já está sendo feito desde a semana passada. Nós vamos agora só dar uma continuidade, porque vocês já viram as características, os elementos de um cartaz, a função de um cartaz, e durante essa semana nós iremos estar somente reforçando as habilidades trabalhadas na semana passada. Nesta unidade, você vai ler e interpretar cartaz publicitário, identificar partes de um cartaz publicitário e uso de linguagem adequada para esse tipo de texto. Você irá produzir texto para cartaz publicitário, estudar o uso dos verbos no imperativo, estudar palavras com CH, LH e NH. Abram lá seu livro na página 186. Há cartazes que são feitos para conscientizar as pessoas sobre alguns assuntos. Às vezes, as mensagens tentam convencer as pessoas a mudar de atitude. Será que isso acontece nos cartazes a seguir? Vamos ver. Observe com atenção estes dois cartazes. Qual é a primeira ideia que lhe ocorre ao ver as fotografias? Depois, com cuidado, observe novamente as cores, o tamanho das letras em cada frase e leia tudo o que está escrito. Pense sobre o que esse cartaz quer nos convencer. Comente com a turma que você observou. Então, vamos analisar esse cartaz, mas antes irei fazer um pequeno comentário sobre esse gênero textual cartaz. Esse gênero costuma ser usado com a intenção de anunciar algo, comunicar ideias ou trazer avisos de interesse geral. Emprega diferentes linguagens em sua composição. Geralmente traz um texto e imagens, fotos, desenhos, ilustrações, os quais são empregados para convencimento de quem lê o cartaz. É feito para ser afixado em lugares públicos. Nesse gênero, temos que observar os elementos que compõem o cartaz, como a imagem, jogo de cores, tamanho e formato das letras, presença de símbolos e ícones, e também o jogo de palavras. Leitura, cartaz publicitário. Nesses dois cartazes, nós observamos a presença primeiro da linguagem verbal e não verbal, né? A linguagem não verbal está representada pela fotografia das duas crianças. E a linguagem verbal são o texto presente no cartaz. Vemos aqui também a presença do verbo imperativo. Vamos ler aqui o título, a logomarca desse cartaz. Em um mundo de diferenças, enxergue a igualdade. Observe no contraste das cores, também no tamanho das letras. Tem texto com letras maiores e também tem texto com letras menores. Aqui nessa imagem, através do vídeo, não dá para observar muito,
Mas lá no livro de vocês irão pegar e fazer esse acompanhamento. Tem esses textos com letras maiores e o texto com letras menores. E tem a presença do verbo imperativo. Vamos identificar aqui. Em um mundo de diferenças, enxergue a igualdade. Qual é o verbo aqui nesse cartaz? Enxergue. Aqui ela está fazendo um apelo, né? Tentando convencer a gente, o público que está lendo, a enxergar a igualdade. É um apelo. E do que se trata esse cartaz? Vocês sabem do que se trata? Temos aqui duas crianças, uma criança negra e uma criança indígena. Esse texto, esse cartaz publicitário, ele fala sobre o racismo, né? Uma infância sem racismo. E o que é o racismo? Vocês sabem o que é o racismo? Racismo é uma forma de preconceito e discriminação contra indivíduos ou grupos por causa de sua etnia ou cor. Então, esse cartaz ele fala sobre o racismo. Vocês irão identificar um símbolo mais embaixo, que aqui na imagem não dá para ver, mas no livro vocês irão ver que tem um nome em negrito, racismo, e o símbolozinho proibido. Então, esse elemento também, ele nos dá pistas do que se trata o cartaz. Também aqui nós percebemos as palavras diferenças opostas, são palavras opostas, diferenças e igualdade. Então, aí há um jogo de sentido das palavras. Então, tudo isso tem que ser observado num cartaz publicitário. Agora vocês irão fazer a leitura e interpretação das questões relacionadas a esse cartaz. Boa atividade!